possa ser estabelecida a tua paz, a paz que... Amém? Gente, vamos lá, vamos começar. Eu estou muito animado para o que Deus vai fazer aqui essa noite, amém? O tema da palavra dessa noite é que a sua história pode mudar a partir de hoje, amém? Quem crê nisso? Quem crê que a sua história pode mudar a partir de hoje? Amém. Hoje nós podemos celebrar o dia em que a história mudou para sempre. E eu não estou falando de acampamento, eu não estou falando de qualquer evento que Lagoinha possa realizar para nós. Amém? Só que lá em Atos 15, capítulo 3, versículo 15, diz Pedro após curar um coxo na frente do templo de Formosa. Presta atenção que eu estou pregando. Amém? Vamos lá. Hoje nós podemos celebrar um dia incrível, um dia em que a história mudou para sempre. E eu não estou falando de nenhum evento que Lagoinha possa ter feito para nós, não, nem de acampamento, não estou falando disso. Só que quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Atos 15, no capítulo Atos 3, versículo 15, nós lemos sobre um homem chamado Pedro, que após a cura de um homem coxo de nascença, há mais de 40 anos coxo, na frente do templo de Formosa, ele está falando assim: gente, eu curei pelo poder do nome de Jesus, e vocês estão fazendo um reboliço por uma coisa que não provém de vocês. E o que ele fala? Depois que todo mundo, a multidão se ajuntou junto à frente de Pedro, ele diz o seguinte: ei, vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Mas nos versículos seguintes ele ainda diz assim: mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Sabe por quê? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, amém? Amém? Deus os ressuscitou dentre os mortos, ao qual você é testemunha disso. Quem está feliz aqui, gente? Amém, gente. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ao qual você é testemunha disso. Agora, existem várias religiões, ideologias, existem linhas teológicas, inclusive. Mas o mais interessante é que nenhuma dessas religiões, ou líderes, ou linhas teológicas, voltou da morte para contar o que viveu. A única pessoa que nós vemos fazer isso é um homem chamado Jesus. Glória a Deus. Você é testemunha da ressurreição desse homem que após 3 dias ressuscitou e contou o que viveu. Amém? Glória a Deus, vamos lá. A fé cristã não está pautada, fundamentada e baseada em um outro princípio que não seja que Jesus voltou dos mortos para contar histórias. Amém? Repita comigo: Jesus voltou dos mortos para contar uma história. Glória a Deus, amém. E o final dessa história não termina na morte dele. O final dessa história não termina no sacrifício dele. Não, o começo dessa história começa exatamente na cruz. O começo dessa revolução começa exatamente na cruz. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A cruz não tem poder nenhum para te salvar, mas a obra feita nela sim. A obra feita na cruz tem poder suficiente para te salvar, porque não se trata de um madeiro, se trata do homem que fez a obra do madeiro. Amém? Glória a Deus, vamos lá. A partir dessa ressurreição, amém, vai sair. A partir dessa ressurreição, é que nós cremos que a morte não é o final da nossa história. Quem pode dar um glória a Deus? A morte não é o final da tua história. Glória a Deus. A morte não é o final da nossa história. Aconteceu da vida encontrar a morte para que a gente pudesse voltar a viver. Deixa eu te falar uma coisa muito legal.
Quando Jesus ele está explicando que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância, Jesus não está falando de Satanás. Não, a princípio ele está falando dos falsos profetas, dos falsos pastores, aqueles que estão enganando todo mundo. Só que é o seguinte, quando ele está falando de eu vim para que tenham vida e vida em abundância, essa vida ele está falando de uma vida chamada Zoe. Essa vida chamada Zoe significa fôlego de Deus. O que ele está falando? Que eu vim para que vocês tenham de volta o fôlego que um dia vocês perderam no Éden. Um dia, esse fôlego de vida que vocês perderam no jardim, eu vou morrer num madeiro, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar para que eu possa te devolver Zoe, vida, vida em abundância, vida de Deus. Amém? Então, preste atenção. Tem muita gente que ouviu uma parte da história apenas. Não era toda. Muita gente que crê em um Cristo crucificado. É por isso que a gente não usa crucifixos. É por isso que a gente não olha para imagens de Cristo crucificado. Por quê? Porque a história de Cristo não terminou numa cruz. Ele não está mais naquela cruz. Jesus não está mais naquela cruz. Então não faz sentido olhar para um Cristo crucificado e um crucifixo. Não faz, porque o nosso Salvador está vivo. Amém? Vamos lá. Nesse momento da história já se passou e ele enfrentou a morte, mas ele ressuscitou. Deixa eu te falar uma coisa. 3 dias que marcaram essa história para sempre, independente da sua fé, querido, independente se você crê em alguma outra coisa, independente da sua fé, no que você acredita, deixa eu te falar, você está debaixo de uma agenda cristã. Sabe por quê? Porque a história foi dividida por um homem chamado Jesus. A história é dividida por antes e depois de Cristo. Independente do que você acredita, Jesus continua soberano. Amém? Vamos lá, quero te lembrar que a nossa agenda pessoal, ela também precisa ser dividida desse jeito. Como assim, Plácido? Como que eu vou dividir a minha agenda pessoal? Antes de hoje e depois de hoje. Quem está comigo? Gente, isso aqui não é mais um culto onde você olha e fala: caramba, eu tenho que mais um sábado estar lá para cumprir uma agenda. Não, você precisa encarar o dia de hoje como uma oportunidade para criar um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Isso aqui não é mais uma agenda, isso aqui não é mais um culto que a gente tem que cumprir, não. Isso aqui é uma oportunidade para você ser mais íntimo de Cristo. Glória a Deus, amém? Vamos lá. É necessário que haja uma mudança depois desse encontro com Jesus, porque na Bíblia não houve ninguém que tenha caminhado com Ele que permaneceu da mesma forma. Glória a Deus, amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Ninguém saiu da mesma forma. Então, se você caminha com Jesus, teve um encontro com Jesus, mas nada mudou, deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez o que você tenha encontrado não foi Jesus, mas foi uma religião. Se você diz que caminha com Jesus, se você diz que Jesus habita em você, se você diz que essa palavra é o que pauta a tua vida, mas nada na tua vida mudou, então você encontrou uma religião para seguir e não um homem para mudar a tua vida. Amém? A pergunta que fica é: eu encontrei uma religião ou eu encontrei Jesus? Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para você. É necessário que haja uma mudança depois desse encontro com Jesus. É necessário e sempre foi. Por quê? Porque religião nenhuma tem poder para salvar. Apenas Jesus tem poder suficiente para mudar a sua história. Glória a Deus. Você crê nisso? Tem alguém aqui comigo? Amém, vamos lá. A religião não muda a história de ninguém. Já estou acabando, é rápido, presta bem atenção. A religião não muda a história de ninguém, mas Jesus muda. Sabe por quê? Porque a religião por si só, se ela for esvaziada da vida de Deus, são só protocolos, usos e costume de um lugar que te impõe para você viver algo. Se a religião ela é esvaziada da vida de Deus, então você só está seguindo costumes.
Se tudo isso que a gente está pregando e diz que vive, diz que prega, diz que faz, diz que fala, se não tiver vida de Deus, você está falando asneira, você está falando mortes. Amém? Vamos lá. Quem aqui é um religioso? Levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa para você mudar essa questão de ser religioso, a pergunta religiosa. Porque quando nós ouvimos a palavra religioso, a gente leva sempre para o lado negativo da palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ser religioso, religião, vem do latim religare. Religare significa ser religado com Cristo. Você é um religioso, você é religado com Cristo? Quem aqui é religado com Cristo, gente? Gente, glória a Deus. Quando você vê, existe uma diferença entre você ser religado com Cristo e se você ser um religioso fanático. Saia daqui sabendo que você é um religioso religado com Cristo, no sentido literal da palavra, do sentido único da palavra, religado. Eu sou religado com Jesus. Amém? Então, religare, que significa religião, aquilo que religa a criação com Deus. Se for cheio de vida de Deus, isso pode mudar a história de alguém. Jesus pode mudar a história de alguém, querido. E talvez você esteja aqui essa noite procurando essa resposta, perguntando: caramba, será se Deus esqueceu de mim? Deixa eu te falar uma coisa. Esses três dias mudaram a história. E no dia que Jesus se entrega, houve um movimento de desesperança. Repita comigo: desesperança. Mais alto: desesperança. Glória a Deus. Houve um movimento de desesperança quando Jesus morreu. Por quê? Porque quando a esperança viva se entregou, presta atenção que eu estou te olhando. Quando a esperança viva se entregou, muitas pessoas achavam que estavam seguindo o Messias errado. Prova disso é que quando nós lemos lá em Lucas 24, nós vemos dois homens, os chamados Emaús, e eles estão caminhando tristes, falando assim: caramba, mas não era ele? E aí aparece Jesus e fala assim: ei, por que vocês estão tão tristes? O que vocês estão comentando, falando aí? E aí ele fala assim: cara, é porque veio um homem, tu que é estrangeiro em Israel, você não sabe das coisas que aconteceram em Israel, aconteceram em Jerusalém. Veio um homem chamado Jesus, profeta de Deus, disse que ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Mas hoje já fazem 3 dias e nada do cara aparecer. Então houve um movimento de desesperança, porque achavam que estavam seguindo um Messias errado. Mas olha só, milhares voltaram para casa. Depois que Jesus foi sepultado, milhares abdicaram da sua fé. Depois que Jesus foi sepultado, milhares se entristeceram, porque achavam que a morte de Jesus era o final da sua história. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Quantas vezes você acha que alguma coisa dentro da sua vida está morrendo e você acha que é o fim para você? Às vezes você acha que alguma coisa dentro da tua vida possa estar encontrando morte e você acha que é o fim da linha para você. Vamos lá, vamos continuar. E aí esses homens que estavam indo para Emaús, depois que Jesus ouviu eles falando isso, ele falando assim: Jesus, eu imagino Jesus: tolos, tardios para entender e duros de coração. Não era necessário que essas coisas viessem a acontecer para que a palavra pudesse se cumprir.
Não era necessário que o Filho do Homem pudesse morrer e ao terceiro dia ressuscitasse. A Bíblia já havia dito que maldito era todo aquele que era pregado no madeiro. Sabe por quê? Porque milhares, até o momento que Jesus foi crucificado, milhares já haviam sido crucificados, mas nada mudou. Mas quando Jesus foi crucificado, alguma coisa mudou, querido. Alguma coisa mudou, sabe por quê? Quando ele foi colocado, tudo mudou, porque o milagre que a gente vive não tem a ver com alguém morrendo numa cruz. O milagre que a gente vive tem a ver com o Filho de Deus colocado nessa cruz. Não é sobre o poder da cruz, é sobre o poder de Cristo colocado sobre ela. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, o sol se recusou a brilhar. O sol se recusou a brilhar. A criação inteira se manifestou, porque ela estava vendo seu Criador sendo morto. O sol se recusou a brilhar. E aquele dia foi seguido de um grande e pavoroso silêncio. Repita comigo: silêncio. Aquele dia foi seguido de um grande e pavoroso silêncio. E é interessante, isso é muito simbólico. Sabe por quê? Porque o verbo, que é Jesus, se calou. Jesus se calou para que algo novo pudesse acontecer. Jesus abriu mão de falar qualquer coisa naquele momento para que algo novo pudesse ser gerado. Amém? Quem está comigo aqui? Glória a Deus. A palavra foi silenciada para que algo novo pudesse pulsar. E o que isso tem a ver com a tua história, querido? Tem a ver que talvez, somente talvez, você esteja enfrentando um momento de silêncio e você acha que Deus se esqueceu de você. Talvez alguma coisa na sua vida você esteja enfrentando um momento onde você não está ouvindo a voz de Deus. E você acha que Jesus esqueceu de você, mas eu quero te lembrar que todo milagre para acontecer antes vem um período de silêncio. Gente, tem alguém entendendo isso? Alguma coisa vai acontecer na tua vida, gente. Antes de um milagre acontecer na tua vida, Jesus ele vai calar. Ele vai ter um período de silêncio. Antes de João Batista quebrar o silêncio de 400 anos proféticos, quando a voz que clama no deserto apareceu para anunciar a vinda do rei, houve 400 anos de silêncio e o silêncio foi quebrado. Após 400 anos de silêncio, Jesus foi o milagre dessa nação. Amém? Sempre que Deus se cala, existe algo novo sendo gerado, irmão. O fato de Deus não estar falando em alguns momentos não significa que Deus não esteja fazendo. Uma coisa que eu falei hoje mais cedo é o seguinte: João Batista estava preso, e aí ele estava perturbado da alma, perguntando: caramba, será se Jesus é mesmo o cara que eu estava esperando, que eu estava anunciando? E aí o que João Batista faz? João Batista, ele chama 2 dos seus discípulos e fala assim: ei, vão até Jesus e pergunte dele se ele é a pessoa que está todo mundo esperando. Vão até Jesus, pergunte dele se é ele mesmo que a gente está esperando, se é para ele mesmo que tudo isso está acontecendo, se é para ele mesmo que esse caminho está sendo preparado. E aí vão lá os 2 discípulos de João Batista, perguntam de Jesus: ei, João Batista mandou perguntar se é o Senhor que a gente deve esperar. E aí eu imagino Jesus falando assim: caraca, mano, esse pessoal ainda não entendeu. Vocês vão voltar para João Batista agora, e você vai falar que os mortos estão ressuscitando. Você vai voltar para João Batista agora, e você vai falar que os cegos estão enxergando. Você vai voltar para João Batista agora, e vai falar que os coxos estão andando.
Sabe o que Jesus está falando aqui, queridos? Que não é para você se preocupar com o que Jesus não está fazendo, é para você se preocupar com o que Ele já está fazendo. Que não é para você dar atenção para aquilo que Ele ainda não fez, só porque você quer que Ele faça. Ele está falando, ei, para de tentar forçar uma porta que eu ainda não abri, passe pela porta que eu já abri para você. Para de tentar achar coisas ou motivos para não seguir o meu caminho. Preste atenção, eu ainda não te dei porque você não tem maturidade para isso, mas tudo aquilo que eu te dei já é teu. Preste atenção naquilo que eu já estou fazendo. Amém? Então vamos lá. Jesus precisou deixar de ser quem Ele era para você se vestir daquilo que Ele é. Acho que alguém não entendeu aqui. Jesus precisou deixar de ser quem Ele era para você se vestir daquilo que Ele é. Glória a Deus. O Verbo encarnado calou para que hoje você pudesse falar. A luz do mundo parou de brilhar para que dentro de você pudesse brilhar a luz da vida eterna. Glória a Deus. Se pudesse haver algumas palavras para definir o Evangelho, irmão, o Evangelho fala a respeito de um amor tão poderoso que Deus aceitou perder o seu filho por alguns dias, mas Ele não aceitou perder você para sempre. Preste atenção. Deus aceitou a ideia de perder o seu filho por alguns dias, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Amém? Amém, gente? Jesus morreu por você e isso não é motivo de festa. Jesus ressuscitou por você e isso não é motivo de festa. Deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho fala a respeito de um pai que teve que suportar a dor da ausência do seu filho, para que hoje você como filho nunca mais pudesse suportar a ausência de um pai. E Jesus fez isso por você, cara. Ele aceitou a ideia de suportar a ausência de um filho, para que você hoje não pudesse mais suportar a ausência de um pai. Deixa eu te falar uma coisa, você é filho, você foi adotado, cara. Você foi adotado. Deixa eu te falar uma coisa, vocês sabiam que lá em Jerusalém, quando um filho é gerado de sangue, aquela família tem uma responsabilidade sobre aquela criança, amém? Só que lá em Jerusalém, quando uma criança é adotada, a responsabilidade dobra. E todo crime ou algo que não condiz com a criação daquela criança que foi adotada, se acontece com aquela criança, a responsabilidade da penalidade para a criança que foi adotada, para os pais que adotaram aquela criança, é dobrada do que para um filho de sangue. Deixa eu te falar, Jesus te adotou e Ele tem uma responsabilidade enorme com você. Assim como você também tem uma responsabilidade enorme para a vida que Ele te deu para você viver. Você não pode se mostrar ingrato. Por mais que humanamente falando, muitas vezes a gente tem comportamentos ingratos. Amém? Presta atenção. Abra comigo em João capítulo 20 e você já pode ficar de pé. João capítulo 20, você já pode ficar de pé. Diz o seguinte. Falar mais uma curiosidade para vocês entenderem o que João está falando aqui. Tá bom. Amém.
Em Jerusalém, há um costume muito interessante quando você vai se sentar à mesa para comer. O que acontece? O chefe da família, presta atenção, o chefe da família, quando ele está sentado com a sua família, e ele está jantando ou almoçando ou algo do gênero, e ele precisa sair da mesa, ele tem um pano. Geralmente são aqueles lenços que se usam para se limpar. Só que é o seguinte: quando o chefe da família, o sacerdote da família, o pai da família, o marido, geralmente, ele vai sair, se ele pega aquele pano e ele amassa o pano e joga na mesa, isso significa que ele não retornará para a mesa. Amém? Todo mundo está comigo? Quando ele pega o pano e ele joga na mesa, isso significa que ele não retornará para a mesa. Mas quando ele pega o mesmo lenço, esse mesmo pano, e ele dobra o pano bem bonitinho e coloca sobre a mesa, significa que ele vai dar uma saída, mas ele vai retornar para a mesa. Amém? Adonai, coloca para mim João capítulo 20, que aqui está numa linguagem que não vai dar certo. Não é essa linguagem. João capítulo 20, versículo 1. Vamos lá. Todo mundo entendeu que quando o sacerdote sai da mesa, ele amassa o pano, joga na mesa, ele não retorna. Mas quando ele dobra, ele coloca na mesa, isso significa que ele retorna, amém? João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. 2. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. 3. Com isso, Pedro e os outros discípulos saíram e foram até o túmulo. 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. 6. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. 7. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Quem aqui tem a versão dobrado? Dobrado. Vocês não abriram a Bíblia de vocês, né? Eu estou olhando. Quem aqui tem uma versão dobrado? Traz aqui a tua Bíblia rapidinho. Gente, presta atenção. O que eu estou falando aqui? Quando o sacerdote saía da mesa, ele amassava o pano e jogava na mesa, significava que ele não iria voltar. Mas quando ele dobrava o pano, ele estava falando para toda aquela família que em algum momento ele ia retornar para aquela mesa. Veja o seguinte: bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separando das faixas de linho. O que Jesus está falando aqui? Está falando que, ei, eu fui crucificado, mas eu ressuscitei. Deixa eu te falar, ei, eu fui crucificado, ressuscitei, e eu vou voltar para o Pai. Mas eu vou voltar. O que é que Jesus está falando aqui? Pedro encontrou os lençóis dobrados para o costume judeu. O que é que Pedro estava entendendo naquele momento? Ei, Jesus foi embora, mas um dia ele vai retornar. Jesus está voltando, querido.
E o que você está fazendo com a vida que Ele te deu para você viver? Jesus, Ele deixou bem claro, todos os lençóis estavam dobrados, falando para essa grande família: ei, eu dobrei o silêncio porque eu vou retornar para a mesa. E Ele ainda fala na última ceia, Ele diz o seguinte: ei, a partir de hoje eu não cearei mais até que eu volte. Jesus está falando que a partir do momento que em uma hora, em algum momento, nós vamos voltar a cear com Ele. Sabe por quê? Porque Ele deixou um pano dobrado, que a princípio não significa nada, mas para o costume dele significava: ei, tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou voltar. Deixa eu te falar uma coisa, querido, tudo na tua vida pode estar indo de mal a pior, mas eu já li o último capítulo desse livro aqui, deu tudo certo. Não, pode estar dando tudo errado, está dando tudo errado, mas deixa eu te falar, lá no último capítulo desse livro aqui, Jesus já ganhou todo mundo. Jesus já venceu tudo. Não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais... Deu tudo certo. Amém? Que o seu choro de hoje possa ser lágrimas que possam regar a mudança da tua história. Deixa eu te falar, assim como uma história foi dividida em antes e depois de Cristo, que a sua vida a partir de hoje possa ser dividida em antes dessa noite e depois dessa noite. Amém? Gente, eu sei que a palavra foi muito curta, mas eu sei que nenhuma palavra volta vazia. Eu sei que alguém entendeu aqui. Alguém entendeu, gente? Glória a Deus. Continuem de pé, feche seus olhos. Pai, nós queremos te adorar, Pai, essa noite. Nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, porque o Senhor vai voltar. O Senhor deixou um pano dobrado, Pai. O Senhor deixou um pano dobrado. O Senhor disse que vai voltar. Espírito Santo, o Senhor disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, Pai, que hoje nós possamos fazer história, Pai, com o Teu nome. Pai, que a gente saia daqui hoje sendo resposta para alguém lá fora. Pai, nós sabemos que se dizer cristão dentro de 4 paredes de um prédio é muito fácil, mas nós queremos te pedir força, fé, vontade para sair daqui, Pai, e permanecer como estávamos aqui dentro. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui, Pai, que os nossos pés levem resposta para outros, que os nossos testemunhos possam ser uma vida mudada, possa ser que saiu da depressão, um pai que largou as bebidas, uma mãe que ama, voltou a amar o seu filho. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, ser essa resposta, Pai. Resposta, Pai, para uma criança que foi abusada. Resposta para um adolescente que quer se matar. Resposta para alguém que quer tirar, Pai, tudo aquilo e abrir mão daquilo que o Senhor deu. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser respostas, Pai. Uma geração, Pai, que está hipersensível por esse mundo, mas nós queremos ser uma geração, Pai, que busca as Tuas promessas e não aceita as propostas do mundo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos permanecer nesse lugar, estar nesse lugar, permanecer nesse lugar até nos tornarmos esse lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos estar do Teu lado, nós queremos permanecer do Teu lado até nos tornarmos iguais a Ti. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser fragmentos de rocha, porque Tu és a pedra, Pai, ao qual a igreja está sendo fundamentada. Em nome de Jesus, que nós possamos ser, Pai, essas pequenas rochas. Desde já, Pai, eu oro para que se inicie um processo de felicidade no coração daqueles angustiados nessa noite. Eu oro para que, Pai, para que as doenças, Pai, possam ser curadas essa noite. Espírito Santo, nós queremos ser intencionais, Pai. Eu oro para que toda tristeza se converta em riso, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, que toda divisão, Pai, que tudo aquilo, Pai, que é contra a comunhão, Pai, que vá de reto, Pai. Em nome de Jesus, que saia desse lugar, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, que a comunhão, Pai, possa ser a base dessa casa. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos amar uns aos outros, Senhor, e deixar que a igreja seja igreja. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado por nos fazer quem nós somos, Pai. Nos dizer quem nós somos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém, amém. Uma salva de palma. Glória a Deus. A voz está indo embora, mas permanece em pé. Amém? Quem foi edificado aqui essa noite? Glória a Deus. Amém.